Boa tarde, né, para você que sintoniza a rádio Band News FM Salvador 99,1 frequência baiana, começando mais cedo por conta do horário de verão. Eu sou Patrícia Tosta, aqui comigo tem Felipe Costa, Renato Cordeiro, nosso convidado de hoje vai falar sobre inclusão. Se para uma pessoa com 5 sentidos funcionando plenamente, as dificuldades sem dificuldades motoras ou coisas do tipo, já é difícil caminhar por aqui para Salvador. Imagine os problemas enfrentados por quem tem deficiência visual, auditiva, que depende de uma carreira de rodas para se locomover. Além dessas barreiras físicas, a inclusão na sociedade de uma pessoa com deficiência depende do aprendizado escolar, da convivência e das portas abertas, ou não, né? No caso, no mercado de trabalho. Vamos saber sobre as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com diferentes tipos de deficiência e saber o que Salvador precisa para se tornar uma cidade mais acessível. Em nosso estúdio, a gente recebe o assessor técnico de acessibilidade e políticas públicas da ONG Vida Brasil, Edmundo Xavier. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao Frequência, Edmundo. Obrigado, prazer é meu. Obrigado por estar aqui. Edmundo, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou ontem, por unanimidade, um parecer favorável ao projeto da deputada Graça Pimenta do PR, na verdade a autoria é do secretário Carlos Bacelar, um parecer favorável ao projeto que assegura que o aluno com deficiência tenha prioridade de vaga na escola que estiver mais próxima da própria casa. A gente vai ouvir agora o relator do projeto, o deputado do PTN, Carlos Geilson. Ok. Para ser mais claro, nós, nesse período de matrícula, há uma correria muito grande, problema de vagas, então o deficiente ele já vai ter prioridade na escola mais perto de sua casa, até para facilitar o seu deslocamento. Aí vai se perguntar, mas se tiver 2 escolas perto de casa, qual é que vai ter a prioridade? Aquela que o deficiente fizer a escolha. Obviamente que a escola terá que estar adaptada para receber esse aluno, para acomodá-lo bem, um projeto que foi aprovado por unanimidade na Constituição e Justiça, um projeto que vai passar por outras comissões temáticas na casa. Agora, o meu sentimento é que ele será aprovado devido ao apelo popular, devido ao alcance social. Bom, a gente não vai nem entrar no estado em que essas escolas se encontram para receber esses alunos, né? Isso a gente vai falar assim mais à frente. Só que um problema que a gente percebe, Xavier, um dos problemas me parece que o texto busca minimizar é da mobilidade, né? Para quem tem algum tipo de deficiência. Você acha que Salvador está muito atrasada nesse aspecto? Está sim. Salvador, nós da Associação Vida Brasil realizamos durante 2 anos seguidos uma pesquisa na cidade perguntando se Salvador era uma cidade deficiente, né? E conseguimos constatar ao final dessa pesquisa que Salvador é uma cidade deficiente. É uma cidade que ainda não planeja, né, para atender as pessoas com deficiência na sua plenitude, no que tá disposto na legislação que hoje está em vigor, né, que é a Lei 10.098, a Lei 10.048 e o Decreto 5.1296. As pessoas com deficiência ainda são ainda há um processo de inclusão ainda em processo, né? Em processo, mas que ainda depende muito da boa vontade do poder público e passa ainda muito pelos instrumentos de planejamento urbano que a cidade deve adotar. Que muda, inclusive, a maneira como a gente vê a cidade, né? Eu me lembro de um comentário de uma professora que eu tive, que falava de um encontro que ela teve com alguém que tinha vindo da Alemanha, de uma determinada região da Alemanha, e que viu várias pessoas, vários cadeirantes passando pela cidade, passeando, e ela ficou com uma impressão assim, nossa, por que tem tantas pessoas cadeirantes aqui pelas ruas? Será que teve algum problema? Será que esse lugar está muito atrasado com legislação trabalhista e as pessoas estão trabalhando sem segurança, estão se acidentando? E na verdade depois é que ela percebeu que não, era uma região que apenas tinha possibilidade de ser transitada. E por isso as pessoas não precisavam ficar dentro de casa, coisa do tipo, podiam circular pela cidade onde viviam. Porque a partir do momento que a cidade ela dispõe, né, dos requisitos de acessibilidade e ela é uma cidade que ela se torna confortável para as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência elas vão aparecer. Só para vocês terem ideia, Salvador hoje tem cerca de 400 mil pessoas com deficiência, né, das mais diversas deficiências, e você não vê essas pessoas na rua, porque você ainda tem um sistema de transporte precário, você tem ainda calçadas, né, que não são boas para as pessoas nem que não têm deficiência, para as pessoas com deficiência ainda é pior, né, você tem ainda
muitas pessoas com deficiência que ainda estão em casa por conta dessa falta de acessibilidade que a cidade tem. Só para vocês terem ideia, nós fizemos um levantamento, uma outra pesquisa, né, da Vida Brasil, a respeito do direito das pessoas com deficiência, e que perguntamos quais eram os ambientes que as pessoas se sentiam mais discriminadas. Porque além da discriminação, né, eu diria a discriminação arquitetônica, né, que a cidade tem, a cidade também tem uma discriminação preconceitual que se esconde por trás disso, né? Que é justamente sobre a questão das barreiras atitudinais, né? E aí nós conseguimos descobrir que as pessoas se sentiam mais discriminadas no transporte, na família e na escola, né? Então isso traz um panorama para a cidade que você tem que refletir, né? Como é que essa cidade está sendo planejada, como é que essas instituições estão sendo construídas, né? E de que forma as pessoas não se sentem confortáveis na sua própria cidade. Para que cada um, dentro da sua especificidade, dentro da sua natureza, possa também integrar essa sociedade e participar da vida da sociedade, da cidade, de todos os aspectos, né? E o curso de psicologia da Faculdade Rui Barbosa buscou estudar como está a inclusão de pessoas com deficiência aqui em Salvador e promove cursos profissionalizantes para ajudar a inseri-las no mercado de trabalho. O responsável pelo projeto Novo Olhar, a responsável Jaqueline Viana, explica que a inserção no mercado de trabalho, que atualmente é prevista em uma lei que determina cotas, não é o maior desafio. O grande problema, segundo ela, está na subcontratação. Claro que o projeto existe exatamente para suprir uma das demandas, né, ou uma das queixas das organizações, que é a falta de capacitação, né, que é absorver pessoas com uma qualificação aquém daquela que a empresa exige ou que poderia colocá-las em uma condição de trabalho mais favorável, né, em um posto de trabalho melhor, vamos dizer assim. No entanto, muitas vezes isso é um paradoxo, porque seja por uma questão de desconhecimento, né, algumas organizações a gente enxerga que reconhecem que não sabem onde colocar essas pessoas com deficiência, e nesse sentido, vamos dizer assim, a situação fica melhor, porque esse desconhecimento pode deixar de existir, né? E existe, é claro, a realidade do preconceito, da resistência, que parte não só pelo investimento em alguns aspectos de acessibilidade ou de recursos que precisam ser instalados, adotados, para que a pessoa tenha o melhor ou igual nível de desempenho a uma outra que não tenha deficiência, como o preconceito e a resistência que passa pelas relações interpessoais. Tá aí, então, uma questão, né, a ser discutida sobre a inclusão no mercado de trabalho. Pelo que ela disse, problemas de conhecimento se resolvem, mas preconceito é mais complicado. Como é que se resolve isso no ambiente de trabalho, por exemplo, Xavier? Na verdade, isso tem que ser trabalhado junto aos departamentos de recursos humanos das empresas, né? Isso tem que ser trabalhado junto com a presença das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Eu acredito que não dá para, por exemplo, você estar criando ambientes específicos para que as pessoas com deficiência possam trabalhar em qualquer empresa, seja ela uma emissora de TV, uma rádio, seja ela uma empresa, uma indústria, né? E assim, uma das queixas que as empresas têm colocado é que a gente não tem pessoas qualificadas, mas só que as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, na sua maioria, elas são qualificadas no próprio ambiente de trabalho na maioria das vezes, né? Então as empresas também têm que partir desse pressuposto de que se eu quero um profissional com deficiência e ele tem a capacitação básica para assumir aquela vaga, é claro que parte da capacitação dele vai ser feita no ambiente de trabalho, inclusive a interação com os colegas de trabalho, com a chefia, com os treinamentos. Agora, para isso é necessário que você tenha uma abertura, né, para fazer as devidas adaptações, para adequar os seus conteúdos, os códigos, os espaços de trabalho, né? Só para vocês terem ideia, e uma coisa que eu acho que é importante é a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho é muito importante nesse aspecto, porque eu acho que tem algumas coisas também que esses órgãos não podem ser tão condescendentes, né? Só para vocês terem ideia, eu não vou citar o nome da empresa por uma questão ética, mas existe um grande rol de empresas hoje em Salvador que está sendo cobrada delas uma cota de mercado de trabalho, no qual ele já tem um sistema de inclusão de pessoas com deficiência que funciona em São Paulo e funciona muito bem, e essa empresa foi dada pelo Ministério Público do Trabalho um prazo de 2 anos para poder incluir 22 pessoas com deficiência, onde eles teriam condições de incluir isso em muito menos tempo sobre a minha avaliação, né? Eu trabalhei no Ministério do Trabalho
na Superintendência Regional do Trabalho durante um período com inclusão de pessoas com deficiência, e a gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência qualificadas, porque a lei é de 2000, salvo engano, né? E de lá para cá muitas pessoas tiveram a oportunidade de se inserir em cursos de capacitação, de alcançar o nível superior. Isso, exatamente isso que eu queria colocar quando ela fala sobre essa questão da qualificação. O que estamos falando de fato, né? Que realidade é essa? Até porque, como você coloca, há portadores de deficiência ingressando em cursos de graduação, pós-graduação e assumindo posições de destaque também, ou eles estão apenas, essas pessoas portadoras de deficiência, estão apenas nessas funções que exigem uma qualificação baixa? Na verdade, existe várias realidades, né? Tem a realidade das pessoas que têm uma deficiência intelectual ou uma deficiência auditiva pela dificuldade de acesso à comunicação e pela dificuldade de acesso à escola inclusiva, né? Verdadeiramente inclusiva. Essas pessoas têm a escolaridade mais baixa. Mas, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas que têm deficiência física, apesar da dificuldade de acesso a conteúdos programáticos das universidades, da dificuldade de acesso físico a esses espaços, mas essas pessoas estão se capacitando. Então, a gente tem colegas que têm mestrado, que têm doutorado, tem pós-doutorado, né? Só para você ter ideia, hoje o secretário nacional da Secretaria Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência é uma pessoa com deficiência visual. Né? É uma pessoa que hoje está numa secretaria que tem status de ministério, que está ligado diretamente à presidência ao gabinete da presidência da República. Você percebe, Xavier, que eu vou falar aqui de um caso que eu presenciei, né? Eu assumi uma função certa vez em uma empresa, substituindo uma pessoa que era até uma amiga minha, e ela me mostrou a situação que ela vivenciou com um funcionário que estava, um estagiário na verdade, né, que estava sob supervisão dela, que é cego. E ela me mostrou várias comunicações que ela mandou para a empresa, explicando que era preciso fazer adaptações, softwares que eram necessários se colocar no computador daquele estagiário. E a impressão que a gente percebia era que do outro lado havia uma sensação do tipo... por trás de várias solicitações de diagnósticos e etc., que ela fez várias papeladas que ela aprontou, parecia que havia por trás, na verdade, uma grande sensação de, deixa aí, de qualquer jeito, faz de conta que ele está trabalhando e fica tudo certo. Você percebe, assim, uma certa má vontade dentro das próprias chefias, assim, para se fazer com que, na verdade, aquela pessoa não seja tratada como um café com leite, mas que tenha valorizado a sua potencialidade dentro da empresa. Na verdade, percebo sim. E isso, na verdade, é até uma atitude, eu diria, burra da empresa. Porque você está perdendo o potencial de um profissional que tem toda a condição de oferecer a sua força de trabalho, muitas vezes até melhor do que uma pessoa que não tem deficiência, porque ele vai trabalhar com mais afinco, ele vai trabalhar com mais atenção, ele vai trabalhar com mais concentração, né? E às vezes a solução de acessibilidade para que essa pessoa desempenhe suas atividades, né, com efetividade, com eficácia, com eficiência, é mínima. O custo vai ser mínimo. O custo-benefício para a empresa vai ser muito melhor, né, muito maior. A empresa às vezes dispensa essa mão de obra ou não valoriza, né? E na verdade quem perde é a própria empresa e o próprio mercado de trabalho. E participando aqui com a gente dessa discussão, o ouvinte Gilmar Leite, ele diz que ainda dentro da discussão do programa, ele aponta que nas obras de vias de circulação que estão sendo feitas na Vasco da Gama, não há projetos de acessibilidade. Segundo esse ouvinte, o trânsito de pessoas durante o dia é grande e quem tem qualquer tipo de deficiência tem dificuldades de passar por esse local.